Bem, vou falar um pouco sobre as tecnologias, né, da informação e da comunicação aplicadas, né, na educação ou à educação, tá certo? Primeiramente, nós vamos aqui definir os campos, né, de atuação, tanto da tecnologia quanto educacional. Quando nós falamos em tecnologia, né, rapidamente a gente linka este termo, né, a diversos equipamentos, né, que vem surgindo à nossa cabeça. E talvez um dos primeiros que possa surgir seja o computador, né? E aí, se nós falarmos em tecnologia e não lembrarmos, né, o tipo de tecnologia que nós estamos falando, pode ser que esse conceito ele seja um pouco, digamos que ambíguo, né? Então, a tecnologia a qual nós vamos fazer referência é a da informação e da comunicação, tá certo? As TICs, né? E o campo de aplicação dessa tecnologia que nós também vamos estar aqui abordando, né? Quando eu digo nós, pensando no comunitário, né? da sala de aula, da disciplina, com os colegas, é no campo educacional, né? Da escola do campo, tá certo? Então, este primeiro ponto já está bem definido, que é a tecnologia da comunicação e da informação aplicada à educação do campo, tá certo? E aí, né, às vezes, esse conceito, esse termo também pode ser ambíguo para algumas pessoas, né? O que é educação do campo? O que é educação no campo? Né? Por mais que sejam coisas muito, muito parecidas, né? Mas há uma grande discrepância, né? Uma grande diferença entre esses dois tipos de educação, quando a gente fala da educação do campo e da educação no campo. Vamos deixar claro também, né, de que ponto nós estamos falando. Então, aqui nós vamos nos referirmos à educação do campo, que é aquela educação que é construída, que é pautada, né, que é feita a partir, né, ou pensando nos valores culturais, né, dos povos camponeses, né, na sociedade campesina, né. E partindo disso, a educação do campo ela se estrutura, né, nesse pilar, né, do povo camponês. Então, a educação do campo ela não vai desmistificar o conhecimento que o aluno traz, né, lá da sua casa. Pelo contrário, ela vai contribuir para que o aluno, além de outros conhecimentos, consiga desenvolver, né, esse que ele já tem, né, esse conhecimento prévio internalizado, tá certo? Diferentemente da educação no campo, que a gente pode conceituar aqui como sendo aquela educação, né, que não leva em conta, né, o contexto de vivência, as experiências que o aluno tem, né, em relação à sua vida, né, no seio familiar, no seio da agricultura, né, no trabalho campesino, tá certo? Então, um outro ponto que diferencia, que distancia esses conceitos de educação do campo e do campo, é a modalidade, né, o regime em que esses alunos estudam, né? A educação do campo, né, ela trabalha, ela está na perspectiva da pedagogia da alternância, né? O que é essa pedagogia da alternância? Que o aluno passa parte de sua vida escolar, né? Aqui vamos pensar em meses, né? Passa, por exemplo, 15 meses em casa e 15 meses na escola. Aliás, 15 dias em casa e 15 dias na escola, né? Esses 15 dias que o aluno passa em casa, ele vai estar parado, brincando, fazendo qualquer outro tipo de coisa, de alguma coisa que não seja da escola. Não, ele vai estar desenvolvendo um projeto que ele mesmo escreve, né, que ele mesmo desenha aí antes de iniciar o ano letivo, para que ao final do ano ele entregue um produto educacional, né, e o produto educacional é gerado desse projeto. Então, na escola,
ele recebe orientações, práticas teóricas de como desenvolver esse projeto, e na escola e em casa ele vai desenvolver, né, em parceria com a sua família, tá certo? Então, deixando bem claro esses campos de atuações, né, para que não cause diferença, para que não cause ambiguidade, né, para as pessoas que são aí ou que estão alheias a este tema, tá certo? E aí quando a gente fala em tecnologias da educação e da comunicação e da informação aplicadas à educação do campo, nós não estamos aqui defendendo a ideia, né, do consumo, né, da tecnologia, do consumo das grandes ferramentas, né, em massa. Não. Aqui nós estamos, né, dialogando na perspectiva de valorizar o outro, né, na perspectiva da inclusão digital das pessoas, né, que muitas vezes são consideradas alheias a este tipo de ferramenta, a este tipo de suporte, a este tipo de apoio, né, justamente pela ideia de campo, né, que as pessoas já enraizaram um conceito de ser algo atrasado, né, algo distante aí das luzes, né, luzes da cidade. Mas nós pensamos aqui tecnologia da informação e da comunicação aplicada à educação do campo como uma forma de incluir e de valorizar os sujeitos, né, os povos camponeses, tá certo? E nessa perspectiva de educação do campo, de tecnologias da informação e da comunicação, há um autor, né, que é o Santana, que ele diz que a educação do campo, né, ela deveria, né, ou deve pensar já em um outro termo para que possa ela ser definida ainda de forma mais adequada, que seria educações do campo, né? Por que ele diz isso? Porque cada região, cada comunidade é diferente uma da outra. Então, cada uma tem sua particularidade, cada uma desenvolve um projeto diferente. E aí, pensando na perspectiva da tecnologia, né, cada uma sente necessidade de usar um equipamento, uma ferramenta diferente, tá certo? Então, a ideia de tecnologia aplicada à educação do campo vem justamente com o objetivo de romper com a ideia desse lugar de atraso do campo, tá certo? E aqui eu não vou ser hipócrita de dizer que eu conheço tal escola que usa tal tecnologia, porque não conheço nenhuma escola do campo, tá certo? Então, não sei que tipo de tecnologia tais escolas usam ou desejam usar que possa lhe ajudar. Mas pensando de um modo geral, de acordo com a literatura, né, pensemos em uma tecnologia que ajude, que contribua no desenvolvimento de ensino e aprendizagem, né? E quando a gente pensa em ensino, a gente pensa em sujeitos diferentes, que atuam diferente. Há um sujeito que ensina e há um sujeito que aprende, né? Tecnologias para quem ensina precisa de formação, né? De professores capacitados. Então, para isso é necessário incluir no currículo, desde a graduação desses profissionais até as formações continuadas, né? As tecnologias como apoio, né? No dia a dia da sala de aula, ou então na sua praxis pedagógica, tá certo? E aí é necessário também incluir essa tecnologia no currículo da escola, no currículo do aluno, né, para que ele se aproprie dessa tecnologia, para que ele faça da tecnologia da informação e da comunicação uma aliada para ajudar a desenvolver, a contribuir nos seus conhecimentos, tá certo? Um outro ponto que, na leitura do texto disponibilizado na plataforma, ele fala sobre as questões geográficas, né? Em que muitas vezes essas escolas elas estão um pouco isoladas ou distantes das cidades, né? E ele coloca que essas tecnologias podem contribuir, né, para aproximar os sujeitos que estão lá das pesquisas, né, da informação. Então, pensando nessas questões geográficas de distanciamento, os sujeitos eles podem estar utilizando a tecnologia
como uma ferramenta, um suporte que auxilie, né, a aproximar mais da cidade, né, para cada vez mais que a gente consiga aí aniquilar essa ideia de que o campo é um lugar de atraso, é um lugar, né, que não ainda conhece a civilização, um lugar em que apenas os sujeitos tendem a regredir ainda mais e não progredir, tá certo? Então, já extrapolando aqui meu tempo, espero que a professora me perdoe, mas quando o assunto é bom a gente se empolga. Então, já encerrando, já se encaminhando aqui para o final da minha fala, eu encerro acreditando que a educação do campo, né, tem um potencial muito grande para, em parceria com as tecnologias, né, que tecnologias que sejam exequíveis, né, eu acredito que possa ser, né, um grande passo, né, para alavancar, né, para esticar ainda mais a baladeira, como a professora Carla gosta muito de mencionar, para esticar ainda mais essa baladeira na educação dos camponeses surdos, né, que são aí considerados muitas vezes, né, como sujeitos atrasados, tá bom? Então eu fico por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.